Estamos começando mais um episódio do Treino Cast. Coisa boa, coisa gostosa. Hoje estamos aqui com ele, Ítalo Orion, Diogo Duarte, Rodrigo Marinho, em caráter especial, um convidado super especial, um ortopedista especialista nas dores do ombro, né? Tem muita gente que sente aquele ombrinho. Ricardo Mendes, muito obrigado pela presença, obrigadão por você ter aceito o convite, viu? Valeu, Thales, valeu todo mundo, é um prazer estar aqui, né? Uma honra, eu acho que é um assunto que me interessa muito, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Coisa boa, e é o seguinte, já se prepara que quando o convidado vem aqui, geralmente a gente levanta o pé direito, bota a sola pra cima e já vem com um pezão logo no peito pra você já chegar chegando. E aí, conta pra gente, qual é o nível de lesão, assim, qual tipo de lesão mais recorrente no seu consultório relacionado à atividade física, exercício hoje em dia? A atividade física, ela leva a lesão, né? Por mais cuidado que você tenha, mas hoje em dia, por incrível que pareça, a academia em si, a musculação não está tendo tanta lesão. A gente vê muito mais lesão na atividade do CrossFit. Discuti com o Rodrigo numa live que a gente fez, com bastante cautela, até para não colocar a culpa em si no CrossFit. Na verdade, não é a atividade do CrossFit que é ruim, pelo contrário, o CrossFit é excelente. Você trabalha aeróbico pra caramba, você trabalha força muscular, mas o CrossFit eu vejo que ele gera uma competição entre a dupla ali que está fazendo atividade física, e muitas vezes o professor que está ali sozinho para coordenar a aula inteira, ele não consegue observar todos os alunos, e essa competição vai fazendo você fazer exercícios errados e a pessoa esse detalhe chega no meu consultório. Deve chegar bastante, né? Outra coisa que me preocupa também, Rodrigo, sabe o que é? É a má organização do grupamento muscular dos profissionais de educação física, ou até mesmo do autodidata, né? Aquele aluno que acredita que sabe de tudo, chega, vai malhar ombro praticamente todos os dias e acaba sobrepondo o trabalho da musculação. E você que trabalha com a ginástica localizada, que tem geralmente um cronograma diferente da musculação, o que você acredita que deve ser o caminho assertivo para que isso não ocorra? A periodização é extremamente importante em qualquer atividade, né? Para não provocar uma sobrecarga em nenhum tipo de articulação. E a periodização comigo acontece da seguinte forma. Nós trabalhamos grupos musculares alternados dia a dia, né? A intensidade sempre de leve a moderada. E aí é incrível porque as pessoas, como você mesmo falou, as pessoas elas querem treinar mulher perna de segunda a segunda e homem peito e costas de segunda, feriado, de madrugada, 3 vezes no dia. Treina quantas vezes no dia? 3. Cara, o que tu faz? Peito, peito, peito. Os dois ficam um triângulo, né? Legal, um fica um triângulo para baixo e outro fica um triângulo para cima. Então né? a periodização é extremamente aquele importante. pássaro lá, sabicando, né? Então a periodização é extremamente importante até mesmo para a gente fugir desse tipo de lesão, né? Porque a gente sobe barra e desce barra e já está trabalhando um pouquinho de ombro, né? Por mais que a gente está trabalhando só a perna, mas quando você faz ali a alavanca para subir a barra, você já está fazendo um pouquinho de força. Então, você saber direcionar o aluno para que ele consiga ter os melhores resultados fugindo de qualquer tipo de lesão, a periodização é a primeira coisa que você tem que se preocupar, cara. Não, excelente. A organização, né? E você, meu parceiro, na corrida aí, você que é especialista na corrida, qual é o seu posicionamento em relação às lesões, em relação à sobreposição de treinamento? Por quê? Assim como eu falei na ginástica localizada, as pessoas acabam cometendo equívoco na organização do treinamento por conta da falta de organização ali do treino. Na corrida eu observo que tem muitos corredores tarados que não querem sair de cima da esteira ou não querem parar de treinar longão e acaba gerando uma sobrecarga aí por estresse. Na sua opinião, como você deve intervir para que isso não ocorra? Cara, é engraçado, né? Porque do mesmo jeito que na ginástica localizada e no CrossFit também tem esse excesso, na corrida tem também. E a corrida, como é um exercício muito fácil de se praticar, você precisa basicamente de um bom tênis e é super democrático, as pessoas fazem em qualquer lugar, fazem a qualquer hora e acabam negligenciando essa organização dos treinos, né? Então, geralmente, a minha intervenção ela sempre vem com um certo puxão de orelha. E geralmente eu peço para a pessoa parar de fazer algumas coisas quando eu vejo que está em excesso. E é muito comum as pessoas fazerem mais do que precisa, né? Então, por exemplo, tem gente que quer emagrecer, falando da corrida voltada para o emagrecimento, e aí começa a querer correr 3, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, e a pessoa não corria.
Aí, nesses casos, eu já tenho que ir direto na tesoura, porque você não corria, você não tem uma preparação muscular, articular, ligamentar para você começar a correr, mesmo que por períodos curtos, fazendo intervalados. Isso quando não vem a pessoa querer fazer um HIIT sem nem saber correr direito, né? Aí vem correr, e aí eu tenho que meter a tesoura mesmo e interferir, tirando um pouquinho do excesso de treino, mas acontece muito. E uma lesão muito comum, também acho que você consegue até ajudar a gente, Ricardo, falar sobre um pouquinho da canelite, que geralmente acontece por estresse ou por pisada incorreta ou tipo de tênis que não está adequado. Acontece muito. Ricardo, qual a sua opinião em relação a isso aí? A canelite ela é muito frequente, não só na corrida, como você falou, né? Há várias atividades. O HIIT hoje está dando muita corrida, canelite, o CrossFit está dando muita canelite e fratura de estresse, que é pior. Sim. E o pior, que não é uma coisa fácil de tratar. É uma doença relativamente benigna, mas que você precisa muito da ajuda do paciente. Primeira coisa, o paciente precisa de repouso. Ele não quer fazer repouso. Ele quer continuar correndo, mesmo com dor. Uhum. Então, é algo difícil de a gente lidar no dia a dia com o paciente, porque realmente ele não quer parar de forma nenhuma, ele não aceita e ele quer continuar. E aí você tem que correr atrás do que está acontecendo de errado ali, né? Se ele está correndo de forma errada, se é o calçado dele, se é a pisada dele que está forçando muito, ou se ele não tem uma musculatura adequada que estabilize a articulação do joelho, do tornozelo, e que está dando essa inflamação, né? A canelite, na verdade, é a inflamação no tecido do periósteo, né? Um tecido que envolve o osso. E aí ela evolui para a fratura de estresse quando você continua insistindo sem tratar essa doença. Diogão, você que tem uma carcaça assim um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. A gente sabe na musculação que aquele professor que é um pouquinho mais forte, ele atrai os marombeiros, né? Provavelmente quando você estava trabalhando na sala de musculação, quando não era só personal, devia aparecer muito marombeiro aí querendo treinar com você. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: era comum aquela divisão básica de treinamento peito hoje e tríceps, né? Aí costas e bíceps, aí perna e ombro. E a gente sabe que não se malha peitos isolando o ombro, né? Não tem jeito. Vai malhar peito, a gente tem interferência do ombro. Costas também tem ação da cápsula articular do ombro. Aí no dia que provavelmente você teria um descanso, aí o cara chega e fala, vou meter um ombrinho aqui que eu preciso fazer um braço para me dar uma motivada. Parecia muito aluno assim, parceiro? Todo dia, velho. Todo dia. Cara, pessoal, vou só terminei aqui o treino terminei o peito aqui, ó. Vou fazer ele rapidinho só para dar aquele pump. Eu falei, amigão, é o seguinte, o que você quer? Você quer ter resultado? Você quer ter resultado ou realmente você quer dar só um pump? Se for dar só um pump, faz um apoio aqui, ó, faz ele indo até a falha, põe essa camiseta e vai sair pra balada, tu vai sair inchado. Mas se tu realmente quer uma periodização correta, você quer ter resultado, siga o planejamento. E outra coisa, não é pegar ali, aumentar a carga demais, achar que tá abalando e ficar olhando pros outros e falar, porra, tô foda, tô forte. Irmão, faz certinho, ajusta a carga, aumenta a amplitude, controla essa cadência, faça até a sua falha. Aí sim você vai treinar correto. Então, assim, é uma coisa que estava falando muito, muito importante. A galera que não segue a periodização, seja um treino de peito, de ombro, seja com a questão da corrida também na canelite, se você não respeitar a periodização e não entender o processo, essa questão de insistir no caminho errado gera uma lesão muito grande. Eu tive um aluno agora, justamente isso, com uma canelite, ela começou a falar, Diogo, essa pandemia eu engordei 8 quilos. E agora eu quero emagrecer e como é que eu faço? O que ela pegou? Eu gosto de correr, vou começar a correr. Começou a correr. E assim, o treino dela era muito intenso. Então no dia que ela treinava muito intenso perna, no outro ela estava correndo. Aí no outro ela correu, então falou, hoje eu vou fazer um treinozinho regenerativo. Vou correr só 8. No dia mais intenso, vou correr 20, 16... E começou. Porra. Só 8. Só 8. Só 8. Só 40 minutos. Eu já fiquei cansado. Ela aqui. falou assim, não, pra mim é só 8. Ela sai do Cruzeiro ali, aqui de Brasília. O Cruzeiro é do lado do parque. Ela vai no parque, dá uma voltinha menor e volta. Mas só que assim, até ela chegar no parque já deu 4. Aí ela faz a volta com 4 e volta. Mas na cabeça dela, eu só corri 4. Mas só que ela não contabiliza esse deslocamento, entendeu? E aí, beleza. Aí aconteceu, e ela também, eu passo pra ela ao final do treino, sempre com um processo de alongamento. Para que ela consiga realmente ter a musculatura mais alongada, gerar mais hipertrofia, tirar aquele nível de lactato ali da musculatura, fazer todo esse processo. E ela não estava fazendo. Além da canelite, teve uma síndrome piriforme. E aí, assim, ela teve que parar para não ter uma lesão mais séria. E eu falei com ela, se você tivesse seguido o processo, você realmente tinha conseguido
fazer sua corrida no dia correto, tinha conseguido melhorar sua musculatura e, consequentemente, não estava passando agora por todo um processo que ela vai ter que ficar 3 meses agora fazendo fisioterapia, aí vai ter que diminuir o nível do treino, vai ter que parar de correr. Eu falei tudo isso porque você não respeitou o processo. Então, para todo mundo que está ouvindo, entenda o seguinte, se o professor fez um processo personalizado para você, siga. Ele sabe o que está fazendo. E se você não acha que você viu uma blogueira tal, você acha, não, pô, mas eu estou bem ainda, dá para fazer mais. E você acaba fazendo mais do que deve, você está fugindo da regra e você vai se lesionar. Ô, Diogo, eu queria aproveitar, deixa que você falou, da questão do treinamento personalizado. Porque as pessoas têm uma tendência muito grande a achar que tudo eu posso fazer e copiar o que está lá no YouTube ou que a blogueirinha publicou e seguir aquele treino. E não é, cara, nem para atividade física, nem para um tratamento médico. Né? A pessoa é individualizada, você tem que olhar a pessoa, né? Eu costumo que eu tenho que virar a pessoa pelo avesso para poder investigar e tratar personalizadamente aquela pessoa. Cada forma, às vezes me perguntam direto qual é o melhor suplemento de cartilagem. Não existe o melhor suplemento, né? O melhor suplemento é para você, mas não é um suplemento geral para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa muito conscientizar as pessoas disso. Aproveitando essa deixa ali, realmente, essa questão de suplemento para cartilagem, porque tem estudos que falam que cartilagem não regenera, tem outros estudos que mostram que ela melhora a espessura. Então, eu queria saber de você, que é especialista, se realmente a cartilagem regenera sim ou não, se ele melhora a espessura e se realmente esses suplementos ali fazem diferença para essas pessoas que não têm. Como eu mesmo, eu tenho só 20% do menisco. Eu vou começar com a última, porque eu acho que é a melhor. Aqui eu já vou emendando. O suplemento, ele ajuda muito, realmente. Né? E assim, eu indico começar cedo. Porque o corpo da gente... Começar adiante, que já caiu o cabelo. Exatamente, começar cedo. Porque, assim, primeiro, o colágeno, ele tem não só na cartilagem articular, né? Sim. O colágeno, ele tem em tudo. Na pele, na unha, no cabelo, legal, né? Em todos os tecidos quase a gente tem colágeno. E a gente tem uma fase de produção de colágeno normal, endógeno, que é o colágeno que a gente produz durante a vida. Que a gente atinge nosso pico ali em torno de 30 anos. Depois disso, se você não tem uma alimentação adequada, se você não estimula teu corpo a produzir colágeno, eu brinco que é ladeira abaixo. Você vai realmente começar a perder colágeno e vai ter efeito. Aí tua cartilagem vai começar a enfraquecer, né? Vai ter queda de cabelo, a unha vai ficar mais fraca. Tô preocupado. Então, e para a mulher isso ainda é pior, porque a mulher tem um choque hormonal muito grande no período da menopausa, né? Diferente, a gente tem essa vantagem, homem, a gente vai sofrer lá para os 70 anos. A mulher com 50 anos não, ela tem um desequilíbrio hormonal violento. E aí nunca é tarde para começar, né? Se não começou antes, começa com 50, com 60. Mas assim, eu indico suplementação hoje a partir de 25 anos de idade. Se faz atividade física... Estamos atrasados aqui. Tem que tomar, cara. Assim, tomo todo dia. De preferência, primeiro que o colágeno é uma proteína. Ótimo. E é uma proteína de difícil absorção. Por isso que a gente toma, para ortopedia especificamente, o colágeno hidrolisado. Porque ele é mais fácil de ser absorvido. Anota aí, galera. Então, o ideal, tomar em jejum no período da manhã, porque é o período que a gente libera mais cortisol, então você vai utilizar mais aquele colágeno. E existe uma dúvida muito grande que o próprio mercado de laboratório leva para o médico e para a população, né? Porque eles falam muito colágeno tipo 2 hidrolisado, colágeno tipo 2 não hidrolisado. Existem mais de 16 tipos diferentes de colágeno, e eles são classificados em tipo 1, 2, 3 e assim por diante. E o colágeno hidrolisado é o colágeno que já tem a molécula menor, que ela é mais facilmente absorvida. E existe uma patente ainda que é vendida no Brasil, mas ainda é patenteado, que os laboratórios fazem muita confusão, que é o C2. Que, na verdade, ele é o colágeno não hidrolisado, ele é a molécula inteira do colágeno. Ele é absorvido, só que de uma forma muito mais lenta, só que ele é mais indicado para aqueles casos que você tem um processo inflamatório associado. Então, você tem uma sinovite, que é a inflamação da articulação, que pode ser decorrente da corrida, ou de algum processo reumatoide, exato, bursite também. Então, a suplementação, ela por isso que eu digo, cada paciente tem uma indicação específica de colágeno. E recentemente no Brasil foi aprovado, a gente tem um colágeno hoje já com ácido hialurônico oral. Legal. Que para mim é o melhor de todos. Né? É o que eu estou tomando, tudo, facilita, né? Porque antes a gente só tinha ácido hialurônico injetável, né? O ácido hialurônico ele é como se fosse um óleo, né? É o nosso lubrificante. Ele é usado esteticamente também, né? Para preenchimentos, marcas da idade, mas na ortopedia especificamente a gente faz na articulação para melhorar a lubrificação. Então a gente tem hoje ácido hialurônico que se aplica uma vez e dura o ano inteiro. E realmente melhora a lubrificação.
A cartilagem ela não regenera. A cartilagem ela é um tecido avascular, né? Ela já não tem vascularização, então ela não regenera realmente. O que acontece é a gente tenta fazer uma fibrocartilagem, ou seja, se você tem uma lesão, a cartilagem ela começa a amolecer e aí ela vai fibrilando, termina fissurando até que chegue no osso subcondral, aquele osso que está embaixo da cartilagem. Sim. Quando chega ali é o último estágio, é a condromalácia que a gente chama grau 4. Nesse caso específico, a gente consegue fazer uma fibrocartilagem fazendo uma cicatriz ali em cima daquilo, porque o que dói é o osso subcondral sendo exposto. E aí ele entra em contato com o líquido articular, sinovial, e aí começa a dar dor mais forte ainda e acelera o processo de artrose. Entendi. Ô, Ricardo, tem uma... Aproveitando a consulta aqui... Vamos lá. Brincadeira. Mas falando sério agora, é porque é um tema até delicado, né? Porque a gente sabe que o uso de anabolizante, ele aumenta muito o volume muscular, a força muscular, e a gente... isso não só na musculação, no CrossFit também. Tem muita gente que faz o uso de esteroide anabolizante. E aí, eu vejo, e eu queria até que você me esclarecesse um pouco melhor, a relação que a nossa musculatura ela cresce numa proporção muito rápida. Só que a articulação, os ligamentos, eles não acompanham essa evolução. Então acontece muita lesão para quem tá tomando anabolizante, porque a musculatura ela ganha potência, ganha força, ela evolui com uma rapidez muito alta e a articulação, os outros tecidos ali não evoluem tanto. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais como é que a gente consegue adequar para as pessoas que realmente precisam tomar, porque o anabolizante ele é um medicamento, então ele em alguns casos também, né? Ele é um recurso, então ele pode ser usado. Então como é que a pessoa consegue adequar esse uso de anabolizante sem prejudicar ali as articulações quando vai treinar? E outra coisa também, queria que você explicasse também um pouco da rabdomiólise, né? Isso. Que é uma lesão por excesso de repente, de overtraining. De overtraining, então. Primeiro eu queria deixar claro... falou bonito ele hoje. O Heitor tá estudado, velho. Em relação ao anabolizante... SS, velho. Tu se formou também na mesma faculdade do... É que a gente foi colega de classe. Na UBS. Em relação ao uso do anabolizante, é muito complicado, porque assim, eu frequento a academia, né, todo mundo conhece há muito tempo, e assim, sou frequentador assíduo, vou pelo menos 6 vezes por semana, né? Eu tenho um dia de descanso só, e eu gosto de ir. E eu vejo uma ânsia das pessoas em usar anabolizantes de forma, né, não controlada, né, esteticamente. E isso me incomoda até. Por exemplo, eu fiz uma pós-medicina esportiva e todo mundo fala, cara, você não trabalha com isso. Eu não trabalho justamente porque cansei das pessoas me procurarem porque queria anabolizante só de forma estética. Porque justamente vai causar lesão. Quando você toma por exemplo, você tem uma lesão muscular, fazer o uso de testosterona é excelente. Você vai recuperar a tua musculatura de uma forma muito rápida. Agora, fazer para a tua musculatura crescer de forma absurda, você ficar lá bombadão, saradão, de forma rápida, um mês você está com um corpo bacana, cara, nada é mágico. Né? 7 quilos em um mês, né? Eu malho não sei quanto tempo e, assim, graças a Deus, tenho um corpo que estou satisfeito, quero manter. Mas é de um trabalho ao longo dos anos. E como você falou, o anabolizante, ele cresce a musculatura, mas o tendão não cresce. Os ligamentos não crescem. Então você está sobrecarregando o teu tendão, está sobrecarregando a tua articulação de uma forma estúpida até. Né? Então é muito comum lesão, tendão do calcâneo, lesão de peitoral, lesão no ombro, é muito frequente, do cabo longo do bíceps principalmente, por conta de anabolizante. Então o cara está com a musculatura tão forte que quando ele faz a contração, ele arranca o tendão do osso. É como você pegar uma corda naval e prender naquele ganchinho assim de chaveiro, né? Você vai amarcar um barco com uma linha de costura. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O corpo da gente, ele não aguenta. Não aguenta, não. E uma coisa que o Diogo falou, que agora me lembrou de uma história maravilhosa. Tem um amigo nosso, né? Vamos nas histórias. As histórias são fantásticas. As histórias sempre são boas. Tem um amigo nosso aqui, professor, que eu vou falar o nome no final, tá? Eu vou falar o nome no final, mas primeiro vem a história. Esse amigo, eu geralmente saía com ele assim pra curtir um axé e tal, e sempre antes de entrar na balada, ele tirava um garrote de trás do banco. Ele tinha um garrote, mas calma aí só um momentinho.
aquela Garrote blusinha, é um elástico, tá, gente? aquela blusinha apertada, fazia um bíceps, fazia um tríceps, flexão de braço. Meu irmão, sentava a porrada ali, daqui a pouco, ia pra balada. Eu falei, pra que tu fez isso? Não, pra chegar na entrada, entrou na balada, a primeira impressão é que fica, parceiro. O pessoal vai bater o olho em mim aqui, eu vou estar inchadinho. Agora fala o nome. Alô, Ari Oliveira, Arístocles Oliveira. Aê! Moleque, ele era rei em fazer isso. Ele canta também, dança. E aí, às vezes, ele, antes das apresentações, gostava muito de fazer isso, de dar aquele pump pra entrar. E é bacana você estar falando isso, Ricardo, porque Vou te falar uma coisa, velho. Essa mania aí do Ari é lá da minha quebrada, velho. é Lá da QNL. dança, tá ligado? O Ari era meu vizinho, velho. Tu acredita nisso, velho? Rapaz. Cara, a gente quase se conhece. Só não se conheceu por um acidente, Foi velho. muito pouco Muito que a gente pouco. se O conheceu Marinho antes. fez essa técnica, inclusive, Demais. antes do Todo mundo da Antes do QNL fazia podcast, isso, velho. inclusive. que ele falou que a câmera pega nele aqui. É bacana Veio que de- você aproveita o veio pump de em algum 5 lugar. minutos, né, velho? O pump deu 5 minutos, daqui a pouco ele vai embora. Mas voltando aqui, cara, o bacana que a gente tava falando sobre essa sobreposição de treinamento e sobre essa divisão de treino, por que a gente tá falando isso, gente? É comum dentro das academias as pessoas se preocuparem em treinar demasiadamente. Eles acreditam que é no treino que obtém os níveis de resultado. E a gente entende que no treino a gente agride o nosso organismo e é durante o descanso que a gente obtém os resultados de hipertrofia, de emagrecimento e de transformações relacionadas ao treinamento. Performance, né? Ou seja, não é treinando demais que você vai obter mais benefícios. E pelo contrário, quando você treina demais, você vai ter uma necessidade a mais de se recuperar. E se você chegar a se lesionar, você vai ter que parar a sua máquina, irmão. Então você tem que treinar com sabedoria, tem que treinar com inteligência para que isso não ocorra. E já aconteceu diversas vezes na sala de musculação, as pessoas me procurarem, principalmente os homens. Por que os homens? E isso é a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Os homens, eles detestam treinar perna e querem fazer essa divisão de treinar ombro com perna. E acaba sobrecarregando. Eu não estou falando que é proibido você fazer essa divisão de treinar ombro e perna. Porém, se fizer isso, você tem que ter um dia de descanso para o ombro. Então, por exemplo, se você treina 6 vezes na semana e faz essa divisão, você não vai ter esse tipo de descanso e vai sobrepor uma intensidade a outra. A pergunta que eu quero te fazer é relacionada exatamente às lesões do ombro. Você, com toda a sua experiência, você acredita, você enxerga dentro do seu consultório uma incidência maior de lesão do ombro nos homens ou nas mulheres? Muito, muito maior nos homens, né? Na mulher acontece mais as que fazem crossfit. Entendi. E, mais uma vez, deixando claro, não sou contra crossfit, pelo amor de Deus. Eu acho excelente. Eu acho que o que falta é maturidade de quem está fazendo mesmo, para não se lesionar. Ótimo. Mas, assim, o homem é muito mais frequente porque, assim, ele força muito mais, ele quer encostar a barra no peito e, assim, essa é uma tendência que a gente tem que não é legal, porque a gente sabe que para a musculatura crescer, a gente precisa fazer microlesões, você precisa fazer o estiramento da musculatura, mas quando você estira demais também, você vai rompendo demais essa musculatura e, às vezes, ela não consegue cicatrizar. Uma coisa, perguntando sobre essa amplitude em relação à barra no ombro. Isso é uma orientação a todos os casos ou é uma orientação para o não treinado? Porque muita gente acabava... era uma questão muito antiga, as pessoas falaram, você tem que proteger a sua cápsula articular do ombro, então você vai ter que limitar o fortalecimento aí em determinado ângulo. E o que acontecia? As pessoas limitavam a amplitude, consequentemente, para aumentar o nível de força, tinha que aumentar a sobrecarga. Aumentava o ângulo treinado somente na metade, quando em algum momento precisava daquele ângulo inferior, acabava se lesionando, que era um ângulo destreinado. Com o passar dos anos, a ciência foi mostrando a importância de você treinar a funcionalidade da sua cápsula articular do ombro, fazendo com que o trabalho da força muscular seja feito de uma amplitude maior. Mas para isso, você precisa educar a cabeça do praticante. Porque muitas vezes as pessoas, o marombeiro das antigas, fala, não, meu irmão, eu não quero baixar a carga para ter que fazer uma amplitude maior. E aí é onde acontecem os problemas. Você acredita que o grande erro, o aumento da amplitude de movimento, vamos falar no supino principalmente, tá por falta da maturidade do praticante, ou em hipótese alguma você acredita que deve se trabalhar numa amplitude alta em termos de educativa até que você chegue a um determinado período e fortaleça em todos os anos? Eu acho sim, a maturidade do praticante e outra coisa, o gesto esportivo, você precisa treinar isso no aluno. Isso é muito importante. A gente precisa lembrar que o ombro é a articulação mais instável que a gente tem, né? Então,
É diferente, por exemplo, do quadril, que a gente tem um acetábulo que a cabeça do fêmur encaixa direitinho. O cotovelo, ele praticamente é uma polia, né? Está travado ali. Então, a estrutura óssea já dá estabilidade. O ombro não, a estrutura óssea não tem estabilidade nenhuma. Por isso que o ombro é a articulação que a gente mais luxa. Faz Então, quase todos os planos, né? Exato. E assim, o ombro a gente tem a estabilidade que a gente fala estática, que são dos ligamentos. O ombro ele tem uma pressão negativa por conta da própria do líquido sinovial e o contato entre a cabeça do húmero e a glenoide ali é pequeno, então ele faz um vácuo justamente para manter essa pressão. Mas o ombro ele precisa de uma estabilidade dinâmica, que depende da musculatura, que o aluno não quer trabalhar, que é o manguito rotador. Sim. Você colocar na cabeça do aluno que ele precisa, antes de trabalhar ombro, fazer um trabalho de manguito rotador, ele acha que está fazendo fisioterapia. Né? E assim, eu ouço isso quase todos os dias. Eu chego na academia, começo a trabalhar ali no manguito, aí já batem nas minhas costas aí, tá só fazendo fisioterapia aqui, né? Mas que seja fisioterapia preventiva, né? Preventiva, eu acho você tem que maravilhoso, fortalecer, cara. O manguito rotador, lembrando, são 4 tendões, né? E eles realmente são os maiores estabilizadores do ombro. Então a gente precisa trabalhar com isso. E aí essa falta de preparo é que faz a lesão. Então se o cara tem um manguito rotador bom, ele trabalha bem, ele conhece a atividade, ele pode encostar a barra no peito, porque ele sabe fazer isso. Diminuindo a carga, com a carga adequada. Agora o cara que não está acostumado a malhar ombro, coloca 30 quilos de cada lado e quer encostar a barra no peito, ele vai lesionar e vai ser um futuro paciente meu para operar. Outra coisa que você falou sobre o manguito rotador é que as pessoas entendem, principalmente os marombeiros, tudo bem, vou fazer o fortalecimento do manguito rotador. Chega na polia, senta a porrada na carga e acha que o trabalho que ele vai fazer é de hipertrofia de força e não é de ativação. E é o que acontece, se você sobrecarrega, inclusive o trabalho sobrecarrega o trabalho do fortalecimento do manguito rotador, você pode gerar um outro distúrbio que é na cápsula do ombro. Do cotovelo. Ou romper até o manguito rotador, né? Assim, acho que quem está escutando, põe no Google aí e vê a anatomia do manguito rotador para você ver o tamanho da musculatura, né? É uma musculatura extremamente pequena. Então, assim, é carga pequena mesmo que você vai fortalecer ele e o movimento tem que ser mais lento, porque se você fizer muito rápido, o deltoide rouba a cena. Né? Então, eu acho que a grande maioria é tudo equilíbrio e consciência. Para compensar. E uma outra coisa ou que abre o cotovelo e começa eu vejo todo dia na academia. A criar galera, um exercício. Entenda o seguinte, o vetor de força, galera, tem que ser para dentro. Galera. Você pega 2 halteres, você apoia o cotovelo e fica girando aqui. Em pé? Em pé, galera. Pelo amor de Deus. Fazendo você nada, tá fazendo né? errado. O vetor de força tá para baixo. Isometria de bíceps. Aí eu falei, caralho, meu irmão. Eu falei, amigão, faz o seguinte, ó. Você quer fazer aqui com o halter? Deita ali no banquinho assim, ó. Perfeito. Aí ele... Não, professor, que aqui é mais rápido. Ou então eu faço logo assim, ó. Porque aqui eu depois já termino. Eu falei, porra, moleque, é foda aí, velho. O problema, assim, Diogão, o problema galera... é quando a gente encontra professor fazendo isso. Não, aí é direto. Isso que é difícil. E outra coisa, a gente, assim, nem todo mundo tem a consciência, a rotação interna a gente tem uma amplitude de movimento boa, mas a rotação externa nem todo mundo tem. E acha que vai conseguir colocar com peso grande, não consegue. E o cotovelo lá fora. Não assim. vai, aí começa a abrir o cotovelo e fazer um outro exercício. Ele termina fazendo abdução de braço do que trabalhando manguito. Queria voltar para a pergunta dele, claro. que a gente não respondeu, da palavra bonita, rabdomiólise. Boa. Cara, vamos fazer um trava-língua aqui, todo mundo fala rapidão 10 vezes, tô brincando. É uma coisa que não é muito comum, mas é extremamente perigosa. Né? A rabdomiólise ela pode ocorrer em decorrência de algumas doenças, mas ela pode decorrer de uma atividade física excessiva, um overtraining mesmo. E assim, além da lesão muscular, né, a rabdomiólise é a necrose da musculatura. Então, além da perda de fibra muscular, muitas vezes a gente precisa cirurgicamente tirar aquele músculo necrosado, porque ele não vai cicatrizar, né, e é um fator ali de infecção. Então, você vai ter uma deformidade, né? Eu já vi pacientes que assim, perdeu pedaço da bunda, perdeu pedaço da coxa por conta de uma rabdomiólise. É perigoso. E além disso, quando você tem uma rabdomiólise, a gente produz uma enzima que é a CPK. E essa enzima é extremamente lesiva ao rim. Então, o paciente, além da perda muscular, ainda pode desenvolver insuficiência renal e parar numa hemodiálise. Leva a óbito? Leva a óbito. E não é raro. Né? A então. rabdomiólise não é frequente, mas quando a CPK está muito elevada, ela pode levar a óbito pela insuficiência renal. E tudo isso é causado por conta do overtraining. Que é o excesso da atividade física sem supervisão. Ou seja,
a gente está batendo sempre na mesma tecla de que você precisa ter sabedoria para organizar melhor o seu treinamento, para continuar treinando para sempre e não chegar a cometer qualquer tipo de prejuízo ao seu organismo. O Thales, é equilíbrio, né? Acho que tudo na vida é equilíbrio. Assim. Para você malhar bem, você precisa comer bem, né? Ter um plano alimentar bacana. Então, você não precisa... eu acho que assim, você não precisa fazer dieta a tua vida inteira. Não estou querendo tirar o trabalho do nutricionista, não, de forma nenhuma. Assim, ó, eu já fui para vários nutricionistas durante vários tempos. Mas chega um momento que você tem uma educação alimentar que assim, você sabe o que você precisa comer no seu dia a dia. É lógico que você pode ter um dia de lixo e aproveitar. Eu gosto de tomar minha cervejinha e faz parte. Eu acho que eu brinco, eu malho para isso, até senão eu vou enlouquecer. Mas é tudo equilíbrio. Eu não posso tomar cerveja todo dia, né? Eu não posso ter um dia de lixo e estar comendo pizza ou hambúrguer todo dia. Eu preciso ter uma alimentação saudável. Se eu estou malhando, eu preciso ter proteína, eu preciso me hidratar bem. As pessoas esquecem de tomar água. E aqui em Brasília ainda é pior, porque a gente vive num clima seco. Pô, deu até um gole d'água aqui agora. Você falando isso. Cara, aproveitando, ó, você estava falando sobre a questão do supino, a questão do ombro em si. Eu vou falar até por mim mesmo. Eu não tenho muita mobilidade quando eu vou fazer um supino inclinado, de tirar a barra e fazer essa rotação com a sobrecarga muito alta. Quando eu faço essa rotação com sobrecarga muito alta, eu desloco meu ombro. Porque devido a várias lutas, caindo de ombro e tudo, eu acabo tirando mesmo e eu sinto muita dor. Quando eu vou fazer desenvolvimento também, a grande maioria deixa 90 graus, desce tudo e eleva. Eu prefiro trazer o cotovelo um pouco mais para frente, eu consigo prevenir minha articulação, consigo ter uma ativação também do peitoral, principalmente superior, e eu consigo isolar bem meu ombro. Então, não sei, queria saber de você se esse simples fato de eu conseguir rotacionar levemente para dentro do meu cotovelo e realmente eu consigo prevenir a articulação, se eu consigo estabilizar mais ou se realmente é balela. Não, resolve sim. Ajuda bastante porque você vai para um ponto de menos instabilidade, né? Para você ter ideia, a luxação mais frequente que a gente tem no cotovelo é a luxação anterior, né? A cabeça do húmero ela desloca para frente. E a posição que faz isso é justamente a abdução e rotação externa. Então, se você faz isso além de 90 graus, e se você tem alguma lesão do labro, que é uma estrutura que a gente tem dentro da articulação, ou ligamentar, teu ombro vai luxar. Né? E tem gente que ainda tem uma frouxidão ligamentar associada. Né? É congênito, a pessoa é pior ainda. Né? Tem muito paciente que subluxa. Você vai fazer o exame, quando você faz isso, você sente com o polegar aqui que o ombro está saindo e voltando. E a pessoa nem percebe. E aí esses mais ainda fortaleceu o manguito. E quem é marombado tem um encurtamentozinho. Grande, aí vale a pena trabalhar o alongamento. Né? Agora vale a pena sim, mas agora eu quero saber você entrar dentro da mente do marombeiro para falar, rapaz, tem que fazer esse tipo de trabalho. Cara, esse é o grande desafio, sabe, né? Muito louco. Vou mandar umas fotos pra vocês, aí vocês mostram pra ele na hora que... A galera que é marombeiro, você chega assim, o cara tá fazendo bem estiradão aqui, com peso com 30, com 40 aqui, e o cara fazendo, eu falei, porra, meu, o cara tá forte. E aí você imagina que o cara tá numa posição errada e com peso. E a sobrecarga extrema. Aí você pega assim, amigão, faz o seguinte, ó, traz um pouquinho pra dentro aqui, estufa esse peitoral e sobe. Não sobe. Você mudou um pouquinho o ângulo de movimento, não sobe. Se for subir, ele vai subir 30% a menos ali do que ele tava fazendo. Ele tava fazendo 10, ele vai fazer 7. E mexe com o ego. E é muito louco, porque... E mexe com o ego do cara quando não sobe, né, bicho? E é muito louco, porque assim, eu tenho alguns alunos que, depois de muito tempo, começar a ver resultado em outros, eles falam, professor, deixa eu fazer um teste com você. Eu vou fazer um teste. Eu quero marcar uma consultoria aqui, eu quero fazer um treino aqui. Eu falei, beleza. Mas primeira coisa, eu quero que você siga o que eu tô te passando. E literalmente todo passo a passo. Que é a amplitude, realmente a cadência. Você faz da forma que eu tô te mostrando e depois você me diz o resultado. E a carga, você faz com quanto? No supino? Põe 80. Eu falei, então beleza, põe 30. Então põe 30 para começar. Então desse 30, eu consigo fadigar muito mais a musculatura, eu deixo realmente ele traz muito maior e muito mais segurança. E no final ele falou, porra, eu nunca senti esse treino de peito igual eu tô sentindo agora e eu fiz uma carga muito menor. Só quero ver se vai dar resultado. Eu falei, cara, confia no processo e só faz. E depois de um tempo, uma boa parte dos marombeiros que estão na academia começaram a abrir a cabeça, mas só depois de começar a ver resultado nos outros. E isso é muito louco, assim. Cara, tem gente que sente dor no ombro para segurar a barra no agachamento. A pessoa não consegue botar a barra nas costas e segurar aqui. Tava conversando com o personal na academia esses dias. Ele falou, esse meu aluno aqui é difícil pra gente fazer agachamento com a barra nas costas. Livre, porque ele não consegue sustentar o peso aqui
porque o ombro dele dói. Eu falei, cara, o cara não consegue abrir no ângulo do tronco. Mas é um cara que provavelmente já tem uma instabilidade, pelo menos Já. oculta, porque quando ele faz esse movimento de abdução e rotação externa, o ombro já está querendo sair do lugar. Isso aí já. Então, o subconsciente já faz ele sentir dor justamente para ele travar o movimento. Eu fico pensando pra ele lavar as costas aqui, né? Parece um bloco de concreto, o cara. Caralho. E outra coisa que eu tava lembrando, você tá falando sobre a instabilidade do ombro, o Diogão falou sobre a importância do posicionamento adequado do cotovelo. E eu trabalhei durante muitos anos numa grande rede de academia, né, a Bodytech. Eu fui coordenador de uma das unidades aqui de Brasília. E na Bodytech a gente tem uma orientação de proibir alguns exercícios. E a gente proíbe mesmo. Se algum aluno estiver executando esse exercício, é orientado que o professor faça a intervenção para que ele não faça. Só é permitido se ele estiver fazendo com um personal. E assim, acaba limitando realmente a possibilidade de ele fazer, porque se o personal trabalha na academia e sabe que a academia proíbe, ele não vai fazer esse tipo de coisa, que são a puxada por trás, né? Isso exatamente faz esse movimento da cápsula articular que estabiliza o ombro, e o desenvolvimento também por trás. Não só por conta dessa questão do ombro, mas também por uma questão de segurança. Eu acho que é mais pela segurança, Mais inclusive. Não, na né? realidade, Não, calma. a orientação técnica dos Master Trainers da Bodytech é pelos dois. Mas a intervenção direta é muito mais fácil a gente convencer um aluno que está habituado a fazer um treinamento quando a gente fala sobre duas questões. Primeiro, quem gosta de fazer o desenvolvimento por trás, ele não faz no halter, ele faz na barra. E aí, quando você não suporta a sobrecarga da barra, ela bate na sua C7 ali, na cervical, podendo causar um problema muito maior. Na puxada por trás é a mesma coisa. Se por um acaso a polia estoura, você faz uma força demasiada e a barra bate também na C7. Imagina você tá fazendo esse exercício e teu ombro desloca na hora. Você tá doido. É acidente que Já pode é uma bater na tragédia, cervical. né? Porque tragédia, anunciado. É Pode o matar o ombro cara, e né? cervical ao mesmo tempo. Pensa, que maluquice Eu já que tive um acontece. paciente que assim, foi a história mais bizarra. O cara, ele já tinha uma história de luxação recidivante de ombro. E aí, abrindo só um parêntese, a única coisa boa do envelhecimento do ombro é que quanto mais tempo a gente passa, né, na vida, a gente vai envelhecendo, o ombro vai ficando mais estável. Olha só. Ó, Né? não A gente sabia, tem não. o labrum, que ele aumenta a circunferência da glenoide. É uma cartilagem que fica presa em 360 graus na glenoide. E ela, quanto mais novo a gente é, mais frouxo é essa fixação dela na glenoide. Então, todos os trabalhos mostram que, por exemplo, se você teve o primeiro episódio de luxação com 10 anos, com 18 anos, tua probabilidade dessa luxação se tornar recidivante, teu ombro ficar saindo do lugar várias vezes, é quase 100%. Depois dos 40 anos, esses aí já cai para 5%. Uau. Então, eu brinco que a única coisa boa, pelo menos até agora que eu li do envelhecimento no corpo que sustenta, massa. É o tipo labrum. vinho, né? É tipo vinho. Eu tô nessa perspectiva. E aí, eu já tive um Tô paciente dentro dessa- que estava mergulhando com cilindro e ele desceu sozinho. E aí, lá embaixo, o ombro dele luxou e ele não estava conseguindo subir. A sorte dele foi que assim, demorou muito tempo e o pessoal ficou preocupado, aí achou estranho, desceu, ele estava lá deitado no fundo do mar, com o ombro luxado, com cilindro nas costas, já acabando, e aí conseguiram levantar ele e levar para o hospital. Mas, Tá assim, doido, dá um desespero. É. Isso é praticamente tirar o todinho do Ítalo, dá um desespero. Por isso que eu tô tão aflito aqui. Então, Ricardo, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa história, que a gente está vivendo um período no Brasil, no planeta Terra, pandêmico, né? Com Covid aí muito estourado, com outros tipos de cepa, então. E a gente quer saber, assim, como é que está sendo isso para vocês na parte cirúrgica? Né? Como é que estão sendo os cuidados? Se as pessoas estão com mais medo de fazer e estão escondendo algumas lesões? E como é que isso tudo está acontecendo para vocês dentro? Muito, cara. A pandemia, ela agora, eu acho que no ano passado nem tanto. Agora, esse ano, ela realmente assustou as pessoas. E aí a gente vê gente que tem lesão, que está precisando operar e não está querendo operar. Está querendo segurar. O que é que eu recomendo? Cara, procura um bom profissional e procura um bom hospital. Né? Assim, eu não vou fazer propaganda do hospital que eu opero, porque, enfim, não vou querer briga agora com os outros hospitais. Mas assim, lá pelo menos eu tenho tranquilidade de operar lá, porque eu sei que está tudo separado. Então, assim, eu tenho uma entrada só para paciente de Covid,
Inclusive o pronto-socorro é separado, a UTI é completamente separada, o andar dos pacientes internados é completamente separado. Então, quem trabalha nos setores não vai para o outro setor. Existe essa separação que dá uma segurança para o profissional de saúde de levar seu paciente para lá. Então, eu recomendo, se você tem uma lesão, tem que tratar, cara, assim. E urgência, lógico, que vai operar, mas se tem uma lesão, tem que tratar. Por exemplo, uma lesão de manguito rotador, quanto mais tempo você passa, aquela musculatura não está funcionando, não está ativa. Então, ela vai atrofiando, a recuperação vai ser pior, o teu resultado cirúrgico vai ser pior, porque assim, uma coisa é você estruturar um músculo que ainda está bom. Outra coisa é você estruturar um músculo que está completamente atrofiado, com degeneração gordurosa. Ele não vai ter o mesmo resultado, né? Ele não vai ser o mesmo ombro. Então, é tomar todos os cuidados, né? É fazer o pré-operatório correto, é se cuidar antes da cirurgia, realmente evitar a exposição, né? Eu não vou operar, eu não vou passar a semana inteira andando na rua com risco de pegar Covid. Porque realmente meu risco vai ser maior de, na hora da cirurgia, eu entubar e estar com Covid. E o centro cirúrgico é dividido? Tem um centro cirúrgico próprio para quem tem Covid? Tem uma sala só para quem é Covid, né? Para fazer interessante. procedimentos Covid. Mas assim, o paciente com Covid fazendo cirurgia é muito pouco, né? A maioria das vezes eles fazem procedimento na própria UTI, que é a traqueostomia, né? O paciente fica muito tempo no tubo, ele precisa fazer a traqueostomia para fazer a ventilação mecânica através da traqueostomia. Isso é feito no leito, não precisa ser levado para o centro cirúrgico. Entendi. Mas houve uma diminuição, sim, dos procedimentos eletivos, as pessoas com medo, realmente. Os próprios convênios estão aproveitando da situação, né? Não tenho o menor receio de falar isso. Para o convênio é vantajoso. E realmente é uma briga, né? Porque, assim, primeiro, o paciente que interna com Covid, ele é um prejuízo para o convênio, porque é uma internação cara. Imagina um paciente de um convênio que fica internado 15, 20 dias, 30 dias, 40 dias. A UTI é cara, mas a enfermaria não é cara. Então, para o convênio, é um paciente que está dando um custo elevado. Então, os convênios eles estão freando a cirurgia no máximo que podem nesse período da pandemia. Mas, assim, se tem uma lesão, gosta de praticar atividade física, quer continuar praticando atividade física, você tem que tratar. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é Outra mais coisa importante, cara... E aí, só mais uma coisinha. Saiu um trabalho recente falando para quem já teve Covid. Eu acho que isso é muito importante, né? Uma recomendação que a gente faz, por exemplo, se eu tive Covid e eu vou fazer um procedimento eletivo, eu devo esperar pelo menos 7 semanas para fazer a cirurgia. Principalmente se a minha anestesia vai ser geral. Né? Então, assim, é uma orientação que não é da OMS, mas assim, foi um trabalho com mais de 100 mil pacientes. E de 114 países participaram desse estudo. Então, assim, é um estudo bem bacana, né? Esse estudo saiu mês passado e acho que eu mandei para o Rodrigo ontem um outro estudo falando sobre atividade física que vale a pena, eu acho, a gente falar um pouquinho dele aqui. Show. Outra coisa relacionada à pandemia que eu observei é que muita gente, por conta do isolamento, teve que fazer treino em casa, né? E você falou sobre a intercorrência das lesões devido a falta de maturidade dos praticantes de CrossFit. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: você enxergou um aumento do nível lesivo dos praticantes de exercícios em casa e você consegue comparar se foi um nível mais elevado para quem está treinando em casa sem orientação com quem está fazendo, por exemplo, uma prática como o CrossFit? Muito, muito maior. Né? Assim, quem estava fazendo exercício em casa, mas estava com orientação de fazendo algum pacote, com orientação de algum educador físico, eu não vi lesão. Agora, aqueles que estavam fazendo aulinha de YouTube, a lesão foi estupidamente mais alta. Né? E outra coisa que assim, chamou muita atenção também é lesão em paciente que não está fazendo atividade física em trabalho em home office. Sim. É aquele cara que está no home office, mas assim, a casa dele não estava preparada, ok, mas aí ele fica um minutinho aqui na mesa no computador, daqui a pouco ele vai com o computador para o sofá, fica sentado um tempão no sofá, daqui a pouco ele está na cama, aí ele vai para o banheiro, ele leva o computador e continua, daqui a pouco ele senta na perna para ficar trabalhando, e aí ele começa a fazer vários tipos de lesão, não só no ombro, no corpo inteiro, o joelho começa a doer, coluna começa a doer. Então, home office também está fazendo muito esse tipo de lesão. Ô, Ricardo, eu conheço uma pessoa que ela trabalha, em média, 8 horas por dia na cama com um computador todo encurvado. O nome dela é Luísa Rodrigues, ela é minha namorada. Inclusive, ela está aqui assistindo. Na hora que você falou isso sentada aqui, no sofá ela tá de forma completamente errada. A coluna dela já pinçou aqui, que eu vi. Não, mas é engraçado que você falou isso agora, e eu até olhei pra ela, porque justamente, eu já falei, inclusive, isso pra ela, falei, amor, não dá pra você trabalhar o dia todo aqui e tal. Primeiro que o braço dói também, a estrutura nada, como é que se diz, ergonômica.
Ergonometria, né? Ergonometria nenhuma, assim, para ela. E isso é recorrente. Tem mais de ano que, basicamente, ela trabalha assim. Acho que até na casa dela, inclusive, ela trabalha na cama, assim. Não é muito anatômico. E fazendo isso 8 horas por dia, no mínimo, e durante um ano aí, a gente consegue agravar um caso substancialmente, sim, né? Sim, com certeza. Eu vou defender um pouquinho a Luísa, porque eu já fiz isso. Não, pelo menos alguém tem que defender a Luísa, porque é o terceiro episódio que ela vem pra cá e o Ítalo Só paulada. só paulada na canela da Luísa. Ela já olhou pra ele e fez assim, por favor. Mas é pra pega ajudar leve, ela, Pega pô. leve. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu. Que aconteceu comigo ano passado, né? Ano passado, no começo da pandemia, estava tendo muita reunião, tudo era muito novo, então era reunião com o Ministério da Saúde, com OPAS. E eu tive Covid em maio do ano passado. E quando eu tive Covid, eu falei, gente, não dá nem para parar de trabalhar. Eu digo, vou trabalhar de casa. E aí fiquei fazendo videoconferência, não sei o quê. Teve um dia que eu fiquei 8 horas sentado no sofá. Eu não levantei para ir no banheiro, eu não levantei para comer, eu não levantei para tomar água. Quando chegou uma hora, eu estava tão estafado, cansado, assim, doía tudo no corpo, que eu olhei pro relógio e fiz, caralho, eu tô 8 horas... Foi mal o palavrão aí. Não, tem problema não. Porra, pode falar. 8 horas sentado na mesma posição. Quando eu levantei, eu parecia um idoso de 90 anos, cara. Eu tava entrevado. Duro. Eu saí de lá direto, liguei para um colega fisioterapeuta, pelo amor de Deus, faz um RPG aqui em mim, faz ventosa, olha que você faz é um cara acupuntura, treinado que você ainda, quiser. né? E eu pratiquei, inclusive, com Covid, né? Que é uma coisa que eu quero falar do trabalho que saiu Show. agora em abril, falando sobre atividade física e Covid, que foi bem Show. bacana. Cara, e a gente, pelo que você falou, a gente vê que nem é só na má postura na cama, no sofá, enfim. Até quem compra aquelas cadeiras e fica muito tempo na mesma posição, ou a cadeira é boa, mas a elevação para o braço não é o suficiente, a posição do tronco não é boa, também tem esse problema, né? Então não adianta só você querer comprar uma cadeira boa se a sua postura não tá Sim, anatômica sim. para você. Põe um alarmezinho, levanta, vai fazendo Exato, alongamento. cara, eu faço né? isso. O meu celular aqui, ele tem o timer aqui, eu boto de 1 hora, 2 horas, a cada 1 hora eu levanto, nem que seja para beber um copo de água em Sim. pé. Cara, bebo eu acho que hoje as pessoas estão mais conscientes porque foi tudo muito novo para todo mundo, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Cara, você trabalhar na sua casa, tendo que no seu trabalho normal você rendia de 6 até 12 horas. E de repente você está em casa, tem que render esse mesmo tanto e não tem nada estruturado para te receber. E aí você é pego de surpresa. Hoje eu vejo muito assim, os relatos que eu vejo cara, a pessoa montou um centro, trouxe um centro tecnológico para dentro da sua sala, da sua casa, né? E, poxa, não tem. Hoje eu tô falando da minha irmã. A minha irmã trabalha na Caixa Econômica e lá não voltou nada, né? Eles todos estão trabalhando em home office. E minha irmã, ela, cara, passou 6 meses trabalhando da forma como você falou, Ricardo, igual a Luísa, assim. Tipo, na cama, Luísa, no banheiro. Eu falei foi pra ajudar, gente. Vai ter briga em casa. E trabalhando em todo lugar. E, cara, passou 6 meses, a minha irmã começou com uma hérniazinha na cervical, começou a sentir dor na perna, no nervo ciático, e tudo por decorrência dessa má postura, né? E aí, beleza. Começou a fazer pilates e tal, e a professora de pilates falou assim, Daniele, investe em uma estrutura para você trabalhar na sua casa. E aí, meu cunhado, bem mais esperto, né, do que ela, né, falou assim, cara, comprou uma cadeira, comprou um banquinho, uma mesa na altura legal. Então, deixou tudo do jeito top para ela trabalhar. E minha irmã, ela trabalha entre 12 e 16 horas no dia, assim, fácil. Assim, ela, é muita reunião, muita coisa. Se trabalhar mais 2 horas, bate o recorde do Diogão. Ave Maria. Muito O louco, home porque- office, ele veio e você vê que as pessoas estão trabalhando muito mais. Muito do que mais. Muito é o que ela me mais. fala, trabalhava. cara. E aí hoje eu falei, e aí, Nana, tá conseguindo alongar? Como é que você tá fazendo? Ela, não, agora colocou o despertador igual o Ítalo colocou. De 1 em 1 hora ela levanta, bebe uma água, faz um alongamento e tal. Só que o lugar que ela tá trabalhando hoje deu esse suporte para que ela conseguisse ter mais vida, né? Porque ela, cara, ela não conseguia levantar. Como você falou, ela ficava toda travada, cervical toda travada, trapézio todo travado. E isso trouxe
vai, né, trouxe essa hérnia de disco para ela que ela vai ter que levar pro resto da vida dela. E é uma coisa que veio para ficar, né? Não adianta. O home office em várias profissões ele veio para ficar, né? Ele já era, nos Estados Unidos já era uma coisa comum, né? Google, Horizon, todas essas grandes empresas, a pessoa trabalhava de casa já há muito tempo, né? No Brasil é que a resistência é maior porque a gente precisa colocar o dedão lá para comprovar que foi trabalhar, como se você não produzisse. Pô, a gente aí, ainda tem essa mentalidade pequena. Falando isso, até defendendo. Amor, agora eu vou te defender, tá? Minha namorada, ela tá trabalhando muito mais. Ela, tipo, basicamente acorda e trabalha e acaba nem vendo o tempo passar, porque você não tem o deslocamento. Ah, vou sair porque já tá ficando tarde até eu pegar o carro e ir pra casa. Mulher, principalmente, tem essa preocupação, se deixa no estacionamento público. Ah, eu tenho que sair no horário certo aqui, porque senão fica muito tarde e fica perigoso. Como ela tá em casa, ela emenda. E aí, você vai ver, dá meia-noite. E não é modo de dizer. Às vezes, da meia-noite, ela tá trabalhando ainda. E começou 9, 10 horas. Uma coisa que eu tenho observado, e tenho conversado com várias alunas que estão treinando em casa, que várias elas estão passando mais tempo no trabalho, porém, umas conseguem fazer realmente um processo com alarme, com tudo, onde elas conseguem realmente treinar ali, fazer a atividade dela, conseguem trabalhar de forma muito mais específica e conseguem isolar um pouco mais. E tem outras pessoas que ficam com o computador ligado o dia todo, porém a produtividade é super baixa. Então, assim, se você utilizar um Pomodoro, que é uma técnica... Eu ia falar exatamente isso. Você pegar um Pomodoro e aplicar no seu dia, você consegue já realmente ter um ganho muito mais específico. Você consegue focar naquele tempo, tira a distração, fazer outra coisa, depois você volta, foca ali de novo e fica muito melhor. Então, se a pessoa que está o dia todo tá super assim, sendo exaustivos o seu trabalho, mas você vê que sua produtividade está baixa, é porque a sua gestão de tempo não está sendo efetiva. Então é extremamente importante você praticar atividade, é você sair um pouco mais, você beber uma quantidade de água correta, você realmente entender a sua dinâmica, para que você eduque o seu corpo para uma rotina mais saudável. Porque não está em casa, mas está totalmente desregrado, não faz sentido nenhum. Não, perfeito, perfeito. A intervenção dessa interrupção, ela não é só boa para a parte de prevenção à lesão, né? Mas é como mental, também para a sua produtividade, como você falou. Aumenta o nível de produtividade, né? E por falar nisso, em produtividade, meu parceiro, tem uma coisa que ele acabou de falar que ficou na minha cabeça aqui, que me deu um pouco de interesse a mais em saber sobre esse estudo. Você falou que tem um estudo relacionado com a prática de exercício físico para quem está com Covid. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Ricardo. Saiu um estudo agora em abril. Esse estudo foi publicado na Revista Britânica de Medicina Esportiva. O estudo foi feito na Califórnia, né, em vários centros médicos de medicina esportiva, e a Universidade da Califórnia de San Diego, um estudo com mais de 40 mil pacientes que já vinham sendo acompanhados do ponto de vista de atividade física, né, de vários indicadores de atividade física com um grupo sedentário. Uhum. E aí, assim, na verdade, no estudo tinham quase 500 mil pessoas, eles selecionaram só quem tinha Covid. E aí eles compararam quem tinha Covid era sedentário e quem tinha Covid praticava atividade física. E aí, o resumo desse estudo é um estudo bem detalhado e grande, mas assim, a chave de ouro desse estudo, ele mostrou que os pacientes sedentários eles têm um risco extremamente mais elevado de todas as complicações do Covid. Né? Além do risco de morte, risco de internação em UTI, maior taxa de hospitalização e todas as outras complicações. E os pacientes que praticam atividade física, eles tiveram uma redução significativa de todas as complicações pós-Covid, que é muito comum, a gente está vendo aí que o paciente tem Covid, 2, 3 meses depois tem uma trombose, tem uma AVC. Não sei se vocês já perceberam isso na academia, tem muita gente referindo cansaço ainda depois, né? 2, 3 meses, 6 meses depois que teve Covid, o cara não tem ainda aquela reabilitação cardiovascular. Então, os pacientes que já praticavam atividade física antes, e aí eles observaram que os pacientes que em média praticam 150 horas por semana, né? O dividido dá mais ou menos 22 horas por dia, 22 minutos. Rapaz, é coisa, hein? Desculpa, minutos. 150 minutos por semana, que dá 22 minutos por dia. Então, esses pacientes tiveram 95% de menor incidência de internação hospitalar, de admissão em UTI e das complicações de Covid. Cara, é impressionante a capacidade do ser humano em entender que o exercício é a chave para que você
é como se fosse uma vacina, né? É. Se você for analisar, Melhora, 95%... Melhora a tua imunidade, melhora teu sistema cardiovascular, previne doenças, controla hipertensão, controla diabetes. Então, assim, Eu não sei, é porque benefício. o que eu me só não deixou- sei o que tá na cabeça das pessoas que ainda não tomaram a decisão de começar, de sair do sofá. Porque antes do Covid, eu entendia, entendeu? Uma necessidade de simplesmente ficar dentro do sofá, dentro, não é nem sentado. Agora, depois do Covid, eu não consigo entender, irmão. Não entra na minha cabeça, mas eu vou atrás desses caras que estão dentro do sofá aí, viu? E Thales, não tem desculpa, porque se imaginar, a gente tem uma gama de atividade física que você pode fazer, né, cara? Desde até uma caminhada tá valendo. É porque as pessoas Exatamente. acham que elas tinham consciência de então. que atividade física era ir pra academia, né? Sim, E só as pessoas têm malhar, uma, só e as musculação. pessoas têm algumas pessoas têm uma repugna de ir pra academia. Uma porque não tá com um shape legal, ou enfim, não curte o clima da academia, que eu também, como você, eu não consigo entender, porque o clima da academia é extremamente feliz, velho. Todo mundo tá feliz lá dentro da academia, velho. Assim como mas o Pão isso é pra falou, gente assim também. como o Pão falou assim no outro episódio, tem gente que sente, né, mano? Se sente, vamos entender. Né? Por exemplo, o Pão tinha problema lá com a obesidade na época do colégio, todo mundo chamava de pão de queijo. E ele evitava viver algumas coisas que causavam algumas dores. Mas tudo bem, vamos evitar isso que te causa dor, mas vamos procurar outra estratégia. Por exemplo, o Rodrigo Marinho tem um puta trabalho na internet sendo feito durante muito tempo, que tá entregando exercício de qualidade para muitas pessoas. Eu também tô com os meus programas, os meninos aqui também têm. Então, cara, não tem desculpa, como o Ricardo falou. Tem que sair do sofá e praticar exercício com qualidade e orientação. Cara, e Exercício é remédio. o que me deixou mais impressionado no estudo, Ricardo, foi os números, cara. Os números, fiquei igual o Thales. Falei, cara, fiquei louco. Eu falei, cara, como é que a galera não consegue entender que a atividade física é extremamente importante a gente já entendia que era para a vida, mas agora é extremamente importante para combater tudo que acontece ou antes do Covid ou depois do Covid, né, cara? Então o estudo ele mostra de um jeito assim que você fica, pô, velho, por que as pessoas não fazem atividade física, né? É que o pessoal enxerga muito o exercício como punição, como Sim, sim. sacrifício. Você, eu vou, tem que ir pra academia, eu já trabalho demais, eu vou me cansar mais ainda, eu já chego exausto. Aí é nessas horas que justamente eu chego e falo, cara, mas se você fizer o exercício, você vai sentir mais disposto, seu sono vai ter mais qualidade. O exercício ele vai ajudar a controlar toda essa situação. Se você está se sentindo mais cansado, o exercício ele vai melhorar esses aspectos, se você fizer regularmente. E a pessoa não, ela entende o quê? Não, exercício, eu vou ficar cansando, vou ficar suando, já trabalho o dia todo, estou estressado, não vou ter tempo, não tenho cabeça para isso. E aí começa a vir dor nas costas, começa a vir estresse exacerbado, a pessoa não consegue nem conversar com a esposa, com os filhos, porque está estressado do trabalho e acaba descontando, e você desencadeia todo um processo na família, socialmente, fisicamente mesmo, com as dores, enfim, por conta de falta de exercício, que é o que a gente bate na tecla aqui Cara, desde o início. a preguiça bate mesmo, não tem como dizer que não A bate. inércia, né? Eu ia falar disso agora. Ela é humana, né? A É gente inércia. tem preguiça. E tem hora que eu falo, cara, tô com uma preguiça de ir pra academia hoje, mas eu vou, né? Às vezes eu gosto de ir mais cedo, mas infelizmente eu termino tendo que ir mais no final do dia. Mas assim, malhar depois das 8 horas, para você que trabalhou desde 7 horas da manhã no plantão, é punk, é pesado. dureza. Mas assim, às vezes eu chego na academia tão acabado, e aí assim, lembrar que a academia é uma overdose de endorfina que você está liberando no teu Sim. corpo ali. Então você sai tão bem. E aí outra coisa que a gente pode desmistificar aqui, não existe aquela história de que malhar à noite atrapalha teu sono, pelo contrário. Vai melhorar teu sono. Eu tenho Não sei, lógico que você vai malhar 1h da manhã. Aí, porra, aí você já tá errado, já devia estar na cama Já muito tá cedo. errado. Ricardo, eu tenho Ou vá pra balada, ou Já tá errado ter ido pra academia. Se for o amigo do vá pra Thales, balada, né? Vai malhar na balada. Esse cara tem que arrumar um amigo, uma namorada, um cachorro, alguma coisa ele tem que arrumar. Tem que arrumar um filho. Se arrumar um filho, não dorme, não. cara, eu Cara, tenho ó. uma dúvida. Você falou que não atrapalha o sono. Até esclarece para as pessoas qual o nível de intensidade que não atrapalha o sono ou não tem nenhuma. Você acha que nenhuma atividade, mesmo na mais intensa possível, tipo 9 horas da noite, vai atrapalhar sono? Pelo menos até hoje, cientificamente, nenhum Certo. estudo provou Graças que atrapalha a o Deus. sono. Amor, Mesmo tamo atividade de de mais alta intensidade, né? Corrida, um hit, um Futebol, mouse, por exemplo, a futebol, pelada não, 9 horas da não. noite. Saquei. Não, saquei. pelo contrário. Chinelo, papai, chinelo. Não tem Cara, alguma... Essa era uma desculpa que alguém inventou. O cara Colou. E você falando assim de
ir tarde para academia, 8 horas da noite, nem todo treino vai ser o seu melhor treino. A pessoa tem que ter consciência disso. Exato. E se não vai ser o melhor treino, você vai pela constância, vai para manter a sequência, vai pelo hábito. Cara, só fazer um fechamento do que tava falando sobre o estudo. Eu entendo que realmente é importante, a galera fala muito e tudo, mas sabe que a galera não começa? Porque dói. A galera tem preguiça. Todo ser humano é procrastinador, mas ele não entende realmente a real importância. E o fato de começar, tirar esse processo ali, que quebrar essa primeira barreira de dor, ele prefere não começar. Mas ele não começar, ele está sendo tão negligente com a vida dele, que ele não tem uma noção real. Então ele prefere ficar ali naquele mesmo ambiente. Só que realmente assim, não adianta a gente falar, só falar. Ele tem que se permitir a começar. E assim, o estudo vem para chancelar tudo isso que a gente está falando há muito tempo. E cara, se ele não entender, se ele não treinar, ele tem 95% de chance a mais de morrer mais cedo, cara, realmente está sendo desculpa a palavra, está sendo um burro, sabe? Imagina, eu tenho uma filha. Se eu saber que se eu não me cuidar, eu tenho 95% de chance de não ver minha filha mais tarde, ou então não aproveitar mais momentos com ela. Cara, não estragar teus netos. É assim, eu não tô... eu realmente eu tô me punindo e punindo a pessoa que eu mais amo, sabe? Então, assim, se não faz por você, faz por quem você mais ama, pelo menos. Assim você começa, sabe? É o que você costuma dizer, né? Se não é por quê, é por quem, né? Exatamente. É muito louco, velho. Uma outra questão que eu quero fazer uma pergunta pro Ricardo é o seguinte. A gente já desmistificou muita coisa aqui nesse podcast. E você que está ouvindo a gente agora, tanto pelo YouTube, tanto pelo Spotify, eu quero pedir para que você siga o nosso... E Deezer Tem agora Deezer também. Ah, meu parceiro, tá... A gente tá no TikTok também. Você tá fazendo. Estamos no TikTok, isso tudo, é real em oficial. estamos em tudo quanto é lugar. Tropeçou, caiu no TreinoCast. Só o seguinte, é muito importante que além de você ouvir, você siga o TreinoCast nas nossas plataformas. Se você seguir a gente, por exemplo, tem muita gente que não sabe, né? Que no Spotify você pode seguir o canal, porque você seguindo, a plataforma entende que esse conteúdo que a gente está distribuindo é interessante e ele acaba distribuindo para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais e mais pessoas. Mas voltando aqui, Ricardo, a gente já desmistificou muita coisa aqui sobre lesão, sobre treinamento, sobre a importância de treinar. A pergunta que eu faço para você você encontra muita dificuldade com profissionais da área de educação física em contradizer a linha técnica que você defende contra prevenção de lesão e contra tratamento pós-cirúrgico? Encontra ainda, assim, bem menos, mas ainda encontra sim. Assim, a gente precisa ter... não, infelizmente ainda tem. E não só educador físico, às vezes até fisioterapeuta. Né? A gente precisa ter muito cuidado e eu procuro ter uma relação mais próxima. Eu falo para o paciente, passa meu telefone, se ele tiver alguma dúvida para a gente conversar. Porque, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de manguito rotador, só um exemplo. Suturei o manguito rotador. A gente ancora, que a gente chama, a gente põe uma âncora, um parafusozinho absorvível que fica dentro do osso e dele sai o fio que a gente amarra o tendão de volta no osso. Esse parafuso ele tem uma função temporária, por isso que ele é absorvível. Eu preciso que esse tendão cicatrize realmente e as fibras incorporem ali no osso. Então, se antes de 90 dias esse paciente for para a academia e fazer um trabalho de fortalecimento com peso, né, ele vai arrebentar tudo. Eu já vi paciente arrancar a âncora, cara. O músculo arranca a âncora. Se o osso for, principalmente paciente mais idoso, que o osso é mais osteoporótico, ele arranca a âncora mesmo. Você vê, sai a âncora com o nó que você deu. E essa intervenção inadequada dos profissionais, não só do fisioterapeuta, como do profissional de educação física, você acha que vem de que parte? Você acha que é prepotência do profissional, falta de maturidade, de discernimento, que a união dos conhecimentos vai promover muito mais benefício? Né? Você acha que deve ser por quê? Eu acho que é justamente desconhecimento mesmo do profissional. Eu acho que assim, hoje em dia ninguém trabalha sozinho. Né? O paciente que ele dependendo do tipo de lesão que ele tiver, que ele é tratado por uma equipe multidisciplinar, que a equipe conversa entre si, esse paciente vai ter um resultado muito melhor. Não adianta eu fazer uma cirurgia, você vai para lá malhar e você faz um outro trabalho com ele completamente diferente da linha que eu estou trabalhando e ele vai para a reabilitação na fisioterapia, o cara faz uma outra coisa que prejudica o que ele malhou. Então, se a gente não tiver realmente esse ciclo e entender que a pessoa precisa de um tratamento multidisciplinar, que as áreas precisam conversar entre si para melhorar o resultado desse paciente, para que ele consiga reabilitar mais rápido, é muito bom. Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho, eu fiz medicina esportiva, cara. Operar atleta profissional é terrível, porque assim,
é presidente de clube te ligando, fazendo pressão para você liberar o cara para ele voltar. É foda, né? E Então, falando assim, em clube, você falou esse trabalho interdisciplinar. É melhor você jogar com um Real Madrid, que é uma equipe toda para ganhar o jogo, do que você pegar o Messi e vai pro campo sozinho. O Messi sozinho não vai ganhar o jogo, Exato, melhor que ele exatamente. seja. Melhor jogar com um time completo, E né? o paciente precisa entender isso também. É muito E louco. sabe por que eu fiz esse questionamento, Diogo? Desculpa te interromper. Porque eu vivenciei uma história no começo da minha graduação que foi extremamente desagradável com um dos profissionais da área de saúde. Não era um médico na época, mas era um fisioterapeuta. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma dor no joelho. Doía. Fazia todos os exames de imagem. Ia no ortopedista, fazia todos os exames de imagem. Falava, minha filha, você não tem nada no joelho, não. Tá doendo aí, mas não tem nada. Volta pra casa. Aí foi na fisioterapeuta e chegou e falou, ó, para de fazer esse exercício, para de fazer esse exercício, para de fazer esse exercício, você vai fazer esse exercício tantas séries, o método assim, assensado, ou seja, ela prescreveu um treino, né, para que ela pudesse treinar na academia. Para de fazer os exercícios que você está fazendo com o professor. E aí tinha acabado de me formar e tinha um professor que eu fui estagiário dele, Rafael Trompieri, excelente. E aí ele falou, cara, a gente vai se juntar, a gente vai escrever uma carta para fisioterapeuta e explicar o porquê da nossa intervenção e por que a gente está utilizando isso. Passamos para a fisioterapeuta e ela retornou a carta extremamente irritada com um artigo extremamente assim conceituado da revista Boa Forma atrás, falando do treinamento da Juliana Paz, mano, eu lembro até hoje. Porra. Cara, quando eu li aquilo ali, ela praticamente rasgou a credibilidade que ela tinha. No final, ela colocou um extenso currículo de graduação dela, que era pós-doutorada, de não sei. Eu falei, cara, isso Qual aqui que é a base, né, velho? isso aqui pra mim ela simplesmente rasgou a capacidade técnica a credibilidade que deveria ter com o currículo dela, cara. E naquele momento eu falei, eu preciso fazer uma pós-graduação voltada para treinamento esportivo para grupos especiais. Foi aí onde eu fiz a minha pós-graduação nesse direcionamento. E aí o que acontece? Eu acabei jogando futebol, lesionei o LCA. Rompi o LCA e procurei um médico. Quando eu procurei um médico que trabalhava na academia, ele praticava esporte também e era um camarada extremamente com a visão voltada exatamente para tratar a pessoa para ter um movimento funcional, que é o Dr. Rony, não sei se você conhece, especialista em joelho. Fiz a cirurgia, a intervenção com ele, conversei com ele, ele falou, cara, você quer voltar a jogar futebol? Aí ele falou, se você quiser voltar, opera. Se não quiser voltar, você pode ficar sem o ligamento por enquanto. Vamos ficar, você tem uma estrutura muscular que permite você ficar mais tempo. Eu falei, beleza, vamos embora. Fiquei lá por 5, 6 anos, foi assim que eu entrei na Bodytech. E aí, acabei torcendo novamente o joelho, foi exatamente aquela viagem que a gente fez pro Carnavil, que eu tive que ir com uma tala, porque eu tinha 4 dias para viajar, eu torci o joelho. Cara de muleta no meio do No meio do carnaval de muleta. Ele queria arrumar uma enfermeira, tá ligado? E aí, concluindo a história, quando eu operei, eu fiz um trabalho pré-operatório, né, um fortalecimento muscular, me preparei adequadamente, fiz o trabalho com ele, operei na sexta-feira, na segunda-feira eu voltei para academia de muleta. E treinei todo o resto do meu corpo. Porque eu não operei o resto do meu corpo, né? Eu operei o meu joelho esquerdo, irmão. Então eu vou treinar, inclusive, a perna direita. E tem um estudo, inclusive, que mostra um trabalho feito com um rapaz que foi amputado. Ele não tinha um dos braços. E aí fortaleceu só o membro direito. E obteve hipertrofia significativa do lado esquerdo, que ele não tinha membro. Porque recebia estímulos nervosos, né? E isso que você falou é muito bacana, porque em alguns tipos de lesões é muito importante esse fortalecimento e esse preparo muscular antes da cirurgia, porque vai te ajudar muito na reabilitação. Você vai ter um pós-operatório muito melhor e muito mais rápido. Você retorna à atividade física mais rápido, com menos dor. Então é um trabalho que a gente nem sempre consegue fazer. É difícil, realmente. Né? Vai depender de caso para caso também, né? Individualizar cada caso, né? Por exemplo, você estava falando no caso dessa fisioterapeuta, ela estava seguindo uma receita de bolo. Exato. E aquilo que a gente falou no começo aqui do podcast, não existe isso. Cada paciente, cada pessoa é de uma forma, cara. Você tem que olhar a pessoa individualizada.
Não, e o que eu fiquei impressionado foi depois de todo esse tratamento que eu fiz e tal, foi um sucesso. Mandar um abraço de novo aí pro Isso Rony. foi sucesso, hein? O Rony sempre me atendeu super bem, manda super bem aí. E o que me deixou impressionado, que eu queria chegar nesse ponto, é que durante esses 5 anos eu tive contato com alguns médicos aí, não vale a pena contar o nome, porque a gente conta o nome das pessoas que fazem coisas boas. Alguns médicos que me encontravam na academia e falavam, não, pô, deixa eu ver aqui, senta aqui, deixa eu fazer a gaveta. Eu falei, não, tem que operar. Tem que operar. E eu senti a necessidade de alguns médicos em monetizar, uma necessidade muito maior em monetizar do que em entender a profundidade da necessidade de uma cirurgia, no caso de um professor de academia, um personal que precisa estar diariamente... Cara, eu abandonei o esporte que eu mais amava fazer, que era o futebol. Inclusive que coincidiu com a queda da produtividade da seleção brasileira. Eu acho que eles perderam a referência. Não é muito humilde. Mas Futebol de botão. E ele é vascaíno, né? Você vê que é brincadeira porque ele é vascaíno, né? Tu é vascaíno, né, velho? Mas tá, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui passar um Réveillon de festa fora aí com a galera. E aí, antes do Réveillon, numa das festas pré-Réveillon, eu fraturei o calcânio. Puta merda. Cara, foi uma merda. Eu tava na cidade de praia, pô, fazia agora. Eu digo, não, vamos continuar. Fratura alinhada, coloquei RoboFoot, aluguei uma muletinha lá e fiquei. Fui pra todas as festas, fui pra festa do Réveillon. Aí voltei, no outro dia tava lá na Boritec malhando. Aí o povo, que absurdo, ser ortopedista com o pé quebrado malhando. Eu fiz, tá quebrado é meu pé. Exato. O resto da perna, meu braço aqui tá inteiro. Não vou malhar meu calcanhar. Exato, mano. Então, assim, é tudo bom senso, cara. Você precisa, ao mesmo tempo, ao contrário. Você, por exemplo, operou o joelho, você não vai fazer cadeira extensora do pós-operatório imediato. Exatamente. É. Então, é questão de ter bom senso e responsabilidade. Cara, aí você mesmo. vou pegar aqui meu... Eu trouxe meu pandeirinho. A Luísa não quer tocar. Meia lua, Pra gente, meia lua. galera. Você quer dar uma palhinha aqui? Nada? Nem um sambinha? O Thales é cantor. Ó, o Thales é cantor e eu sou dançarino, de Eita. primeira. Tem um rebolado no Então, Ricardo, eu queria paralelepípedo. demais. O Ricardo, a galera não te conhecia. O Ricardo eu já conheço há mais de 10 anos. A gente tem uma amizade massa. E eu queria te agradecer imensamente, porque é sempre muito bom trazer esse tipo de conhecimento para os nossos espectadores. E eu tinha certeza absoluta que o papo ia ser top demais, com uma qualidade assim extremamente de outro planeta. Então eu queria te agradecer demais, demais, demais. A gente até estourou o tempo já do podcast já. Obrigado pelas consultas, né? E aí a gente fez várias consultas, né? Então, cara, já queria te agradecer em nome de toda a equipe do Treino Cash, que foi Cara, eu bom que demais. agradeço. Acho que assim, todas essas oportunidades que a gente tem na mídia hoje para ajudar a população, levar informação, né, informação boa, clara, de forma que todo mundo entenda, é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse período que a gente está passando. Então, Não. gratidão a todos vocês. Sensacional. Gente, a gente está chegando no final de mais um episódio do nosso podcast. E antes da gente terminar, eu quero saber onde encontra esses rapazes maravilhosos nas redes sociais. Ítalo, onde eu te encontro nas redes sociais, irmão? Você me encontra no Instagram, basicamente todas as redes sociais, mas o Instagram tô bem firme lá, falando de corrida e emagrecimento, @Italorion. E você, Ricardo? Ricardo T. Mendes, com S. Pronto, também a sua rede social mais forte que você utiliza, É, Instagram. Instagram. Show de bola. E você, o diferenciado? Cara, eu tô em todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram também. Procura lá Diogo Personal com DH. Fechou? E você, Rodrigo Marinho, o rei do online? Eu tô aqui, tô igual pão, né, velho? Cara, eu fui ver o pão, tô Online, tô online. Cara, que divertido, cara. Isso aqui, cara, me amarrei naquilo lá. Então eu tô no Instagram, Personal Rodrigo Marinho, no YouTube, Rodrigo Marinho, TikTok, Personal Rodrigo Marinho, Twitter, Rodrigo Marinho. Pombo E- Correio, Rodrigo Pombo Marinho. Correio, Rodrigo Marinho. Então é tudo, Então é isso, galera. Me encontre lá em todas as redes sociais. O meu é @Thales Sucesso. Entre o Thales e o Sucesso só um S, sem H e com 2 L's. Coisa boa, coisa gostosa. Finalizamos mais um treino. Cast. Tamo junto. Valeu.